Todos acharam? Jeremias 18, 1 a 6, acharam? Digam amém. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E o povo de Deus diz amém. Saudamos também os ouvintes da Rádio Cultura e o nosso irmão Rodrigo, amigo, companheiro, que vários trabalhos da Heróis da Fé e das Igrejas do Sul tem transmitido, e todos os irmãos que estão conosco nesta audição, todos os ouvintes, Deus há de lhe abençoar por meio desta palavra. Por favor, levante a sua mão direita ao céu comigo e diga assim: Senhor, faz da minha vida o que bem lhe parecer, e que cumpra-se não a minha vontade, mas a tua vontade, e que eu seja, Senhor, não o que eu quero ser, mas o que tu queres que eu seja. Nas tuas mãos, cumpre a tua vontade na minha vida. Venha sobre nós e sobre mim nesta manhã o teu reino, para que o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus pedimos amém. Podem sentar, amados irmãos. A palavra de Deus que está no meu coração para compartilhar convosco nesta manhã prende-se ao propósito de responder a todos nós uma pergunta que acompanha-nos, que acompanha o servo, a serva de Deus, que está conscientizado e desejoso de fazer alguma coisa para Deus, que entende que a sua vida só tem significado para ser vivida se pode ser útil dentro da vontade de Deus. Aquele irmão, aquela irmã, aquele cristão, aquela cristã, que compreende que ele está aqui na terra não para ser servido, mas para servir. Aliás, é conhecido o adágio popular que diz que a nossa vida só vale a pena ser vivida se nós podemos servir, porque quem não vive para servir, não serve para viver. E eu tenho absoluta certeza que esta manhã o Espírito de Deus já marcou, já plasmou, já identificou este princípio de vida no coração, se não de todos, mas da grande maioria dos irmãos que aqui estão neste congresso missionário, porque senão não estaríamos aqui. Porque é bem sabido de todos nós que missões é servir, missões é para quem quer assumir uma posição de servo, de dar sem receber, de investir sem esperar retorno, a não ser lá no reino dos céus, na eterna glória. Se cumpre na vida de todo aquele que faz obra missionária o versículo do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, e o versículo 14 que nos diz assim: bem-aventurado és, porque eles a quem nós vamos servir, a quem nós vamos pregar, não tem com que te pagar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, eu quero nesta manhã, e sei, tenho certeza que esta é a orientação do Espírito Santo para esta manhã, responder-lhes como servir melhor ao Senhor. Qual é o segredo para nós realizarmos obra missionária? Eu gostaria de, antes disso, de perguntar quantos estão procurando esta resposta da parte de Deus para o seu coração. Quem está procurando saber como ser mais útil na obra missionária, como poder fazer alguma coisa mais, qual é o segredo principal? E quando nós estamos neste questionamento, neste conflito, nesta crise interior, porque apraz a Deus tratar conosco, apraz a Deus trabalhar conosco, eu tenho uma concepção pessoal comigo, é uma individualidade minha, respeito a reação de todos os senhores, mas particularmente comigo, normalmente é assim. Eu gosto de tudo que é mensagem que se prega, de todas as mensagens que eu ouço, todas me faz bem, produz resultado na minha vida. Todas as mensagens que eu ouço, algum resultado positivo eu consigo adquirir, mas a mensagem que realmente me toca, a mensagem que realmente entra lá dentro do meu coração, é aquela que me faz chorar, é aquela que me faz derramar lágrimas. E esta manhã é uma manhã de quebrantamento aqui para você, porque você vai descobrir como poder servir ao Senhor, como poder fazer a obra missionária com maior ênfase. Deus vai tratar de forma individual com a minha vida e com a sua vida aqui esta manhã. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque apraz a Deus tratar individualmente conosco. Ele procura alguém que ele possa tratar desta maneira. Ele procurou Moisés lá no deserto e encontrou-a. Ele procurou Josué na tenda e encontrou-a. Ele procurou Sansão, filho de Manoá, e encontrou-a. Ele procurou Samuel no meio de uma crise espiritual e encontrou-a. Ele procurou Davi, um homem segundo o seu coração, para revelar-se individualmente e encontrou-a. Ele procurou Elias e encontrou-a, porque os olhos de Deus procuram os fiéis da terra, e Deus procura alguém para tratar individualmente aqui esta manhã. Eu estava numa viagem entre La Paz e Santa Cruz de la Sierra o ano passado, em uma viagem de supervisão missionária. Eu viajei sexta-feira até Santa Cruz de la Sierra, e depois, no sábado, preguei sexta-feira à noite em Santa Cruz. No sábado pela manhã, eu tomei o avião até La Paz. Fui encontrar-se com os missionários que estão ali da Associação Heróis da Fé. E
Tive o dia reunido com eles e no finalzinho da tarde eu tomei o avião para retornar. E eu tinha que pregar à noite. E eu estava cansado, estava sumamente esgotado. E eu estava enfermo. Eu saí de casa doente. A minha esposa e os irmãos, os obreiros da igreja disseram: pastor, não vai, descanse, você está cansado, fique, não vá, você está doente. Eu disse: não, eu preciso ir, eu tenho que ir. Deus não falou que eu não deva ir. Mas a verdade é que quando chegou no sábado, no retorno, eu tinha que pregar em Santa Cruz às 8h30 da noite. Eu estava tomando o avião, eram 7 horas da noite, 7 horas, 7h30. Eu estava cansado, eu estava sem mensagem, eu estava enfermo e me sentindo abandonado. Eu estava sentado no avião e quando eu estava naquela preocupação, eu pensei: Senhor, olha a minha situação. Eu tenho que enfrentar um auditório hoje de mais de 2.000 pessoas. Tenho que falar em espanhol e eu estou cansado. Eu estou sem mensagem. Eu estou doente. O que vai ser de mim, Senhora? O que vai acontecer comigo? Eu passei o dia em reunião com os missionários e sabe, o Espírito de Deus falou comigo assim e me trouxe esse versículo do salmista: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Mas a expressão que o Espírito de Deus colocou no meu coração ficou só esta: os meus olhos procuram. E o Espírito de Deus começou a falar comigo e os meus olhos procuram. E daqui um pouco eu senti o Espírito Santo entrando dentro daquele avião. Aleluia. E daqui um pouco o Espírito de Deus me encontrou e eu dei um louvor ao Senhor, dizendo em meu interior: Deus, se tu me achava esta noite, tu me encontrou, eu estou aqui, glória ao nome do Senhor. Esta manhã os olhos de Deus te procuram aqui neste lugar. Os olhos de Deus te procuram aqui neste lugar. Diga ao Senhor: Deus, se tu me procura, eu estou aqui, Senhor. Me encontra esta manhã aqui neste lugar. Quem sabe você esteve aqui desde quarta-feira, nestes cultos de quase 70.000 pessoas. Você já ouviu vários pregadores, mas Deus não te encontrou na multidão até ontem à noite. Então Deus marcou a manhã de segunda-feira para te encontrar aqui esta manhã. Deus estava te procurando e esta manhã Ele vai te achar sentado onde você está. Levante as suas mãos para os céus e adore ao Senhor, se você já está entendendo que Ele está te encontrando agora. Deus vai te encontrar esta manhã, nem que seja como encontrou com Jacó no Jabó, mas Ele vai te encontrar esta manhã. Ele marcou esta manhã para encontrar contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. A glória do Senhor está nesse auditório. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus estava te procurando. Ele quer te achar aqui esta manhã. Mesmo que Ele te ache num vale de escuridão, mas Ele quer te achar. Mesmo que você esteja lá na caverna como estava Elias, a voz de Deus vai ir na caverna te encontrar esta manhã. Ou dentro do ventre do peixe como estava Jonas, Deus te procura esta manhã. Ou na cisterna como estava Jeremias, Deus te procura esta manhã. Ele vai te encontrar. O Espírito Santo está me dizendo que Ele vai te encontrar. Ele vai ao teu encontro esta manhã. Aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Adore ao Senhor comigo. Adore ao Senhor comigo. Adore ao Senhor comigo. Dê plena e total liberdade ao Espírito Santo de Deus. Dê plena e total liberdade ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aquele moço que está ali, você mesmo que olhou para mim, coloque-se em pé. Deus estava te procurando, não é o outro lá atrás, e te achou esta manhã. E o Espírito de Deus me ordena te dizer que Ele me mostra na tua vida uma linha traçada por Deus, para que tu ande nela. Deus tem um objetivo grandioso, específico, sobrenatural com a tua vida. Receba esta manhã a convicção da parte de Deus e a unção sobrenatural do Espírito Santo na tua vida. E saia desse culto não sendo mais o mesmo vaso, mas outro mais útil para a glória do Senhor. Receba a unção do Santo na tua vida esta manhã. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus, porque o Espírito Santo veio para nos encontrar esta manhã. Aleluia. Mas como eu posso ser útil quando o Espírito Santo me encontrar? Como eu posso ser útil para realizar a obra missionária, que é o contexto deste encontro? Quando nós falamos em obra missionária, nós sempre estamos comparando-nos com outras pessoas. E é até natural, é até normal, é até lógico
Quando nós pensamos em obra missionária, vir-nos à mente dois europeus, Gunnar Wingren e Daniel Berg, dois homens usados por Deus, pioneiros do evangelho pentecostal no Brasil. E a nossa pergunta, a nossa colocação normalmente é pensar que, para sermos úteis na obra missionária, deveríamos ser então, ou como Gunnar Wingren, ou como Daniel Berg, um destes dois. Afinal de contas, Wingren já era um pastor já renomado por onde passava, era um pastor já com uma formação definida, pregador, ensinador, teólogo, homem inteligente. Eu deveria ser como Gunnar Wingren, sempre pensamos assim, ou se não como Gunnar Wingren, como Daniel Berg, que foi um grande evangelista, um ganhador de almas, um homem de uma tenacidade impressionante, de uma persistência para buscar as almas, reconhecida por todos nós, homem dotado de uma simplicidade única, mas também de uma unção única, uma unção para ganhar almas. Os testemunhos de pastor Berg são grandiosos. Daniel Berg ganhou muitas almas para o Senhor, até hoje nos contam, e os Gideões missionários sabem, da igreja fundada por Wingren e Berg, lá na curva do Cachimbo, no rio Amazonas. Isso é do conhecimento dos Gideões missionários. Os irmãos, quem sabe, até já viram. Até hoje, a curva do Cachimbo é um lugar hoje ainda para o Brasil desta época, pré-histórico. Ainda está lá, a igreja simples foi construída, e eles estiveram lá somente 15 ou 16 dias, mas 15 ou 16 dias que eles estiveram ali, eles implantaram uma igreja que existe até hoje. E um dos irmãos daquela época que conheceu os irmãos Berg e Wingren, quando chega lá e alguém começa a conversar com ele, e ele diz assim: aqueles homens foram anjos de Deus que passaram aqui, estiveram aqui conosco. Nunca mais eles voltaram na curva do Cachimbo no Amazonas, mas a igreja no norte do país, no Amazonas, e na região norte, nasceu ali na curva do Cachimbo. Não foi em Manaus, não foi lá adiante, foi ali na curva do Cachimbo, na beira do rio. E logo nós pensamos, eu teria que ser como Daniel Berg, eu teria que ser como Gunnar Wingren, ou quem sabe, eu deveria ser como David Livingstone, o pai da África, aquele homem que deixou a medicina na Inglaterra, a possibilidade de ser um lord inglês, e se embrenhou na África para ganhar almas para o Senhor. Até hoje, o coração de David Livingstone está na África, e os africanos o amam muito, um homem inteligente, culto, capaz. Eu deveria ser como David Livingstone, ou quem sabe a pergunta é esta, eu deveria ser como Hudson Taylor, o atleta inglês que se embrenhou na Ásia e assumiu a vida daquela região para poder ganhar almas para o Senhor. Ou quem sabe, eu deveria ser como o sapateiro William Carey, o pai das missões modernas, que deixou tudo, inclusive a família, e foi sempre incompreendido, mas ele foi para o Oriente para pregar o Evangelho. Eu deveria ser então como William Carey. Quem sabe eu deveria ser pelo menos como Gustavo Nordlund, como Otto Nelson, ou se não quisesse ser como Paulo, já me seria ser suficiente ser parecido com Timóteo, porque assim sendo, eu tenho certeza que eu poderia ser útil na obra do Senhor, se eu fosse igual a eles, se eu tivesse as virtudes deles, se eu tivesse a capacidade deles, se eu tivesse a cultura deles, se eu tivesse a intelectualidade deles, se eu tivesse a orientação deles, se eu tivesse a inteligência deles, se eu tivesse o apoio econômico que eles tiveram, se é que eles tiveram, se eu tivesse a origem que eles tiveram, um berço europeu, formado em teologia e tantas outras coisas, então eu poderia fazer a obra missionária. A resposta que eu tenho da parte de Deus esta manhã é que Deus não está pedindo que você seja como Gunnar Wingren, como Berg, como Taylor, como Carey, como Wingren, como Otto Nelson, como Nordlund, como Taranger. A resposta que eu tenho da parte de Deus esta manhã é que você seja você mesmo nas mãos de Deus, mas seja um vaso usado, poderoso nas mãos do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Levante a sua mão direita para o céu comigo e diga: Senhor Deus, mais forte, Senhor Deus, eu estarei contente e satisfeito se me deres a convicção de que eu sou um vaso, de que eu sou um vaso, de que eu sou um vaso, de que eu sou um vaso nas tuas mãos. Segure a sua mão direita levantada para o céu comigo. Segure a sua mão direita levantada para o céu comigo. Porque eu sei que o anjo do Senhor vai visitar alguns aqui agora que estão recebendo esta convicção da parte de Deus. Você está recebendo convicção agora. Oh, aleluia! Vaso nas mãos de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quem é que diz que você precisa ter a oratória do pastor Gilvan? Quem é que diz que você precisa ser gaúcho como o pastor Luiz Antônio? Quem é que diz que você precisa ser juiz como é o doutor Humberto? Deus não quer nada disso. Deus quer que você seja vaso, que você seja vaso, que você seja vaso nas mãos do oleiro. Vaso nas mãos do oleiro. Vaso nas mãos do oleiro. Se você já está se sentindo como um vaso, comece a ser cheio em nome de Jesus. 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 É amanhã do vaso quebrado. É amanhã do quebrantamento das vidas.
Aleluia, 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 aleluia. Arabagashu de begede magandaras, tu bagarabagashi barabagandaraia. Vaso, 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 vaso. Não é o seu nome que ele está procurando. Não é a sua estrutura socioeconômica, política, cultural que ele está procurando. Não é o seu berço que ele está procurando. Ele está procurando a disposição de ser vaso. Vaso. Aleluia. Galabagachere bacandara, bachude begarabagachere bacandara, bagachanda. Aquele irmão que mexeu nos óculos agora. Aquele irmão de roupa cinza que tirou os óculos agora. Que colocou o lenço no rosto. Você mesmo. Se coloque em pé, por favor. Você mesmo, por favor. Assim diz o Senhor. Digo-te que tu és vaso escolhido nas minhas mãos. Receba a minha palavra esta manhã. Como fonte de força e de revolução espiritual na tua vida. Diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado. Ele procura vasos. Não tem essa de escolher multidão para pregar. Se é vaso, não tem escolha. Não tem escolher dia para pregar. Se é vaso, não tem escolha. Não adianta. Não, é vaso. Vaso tem que estar onde o Senhor quer, na hora que Ele quer que esteja. Aleluia, vaso. É vaso que Deus procura. Esta manhã Ele procura vaso. Obra missionária é lugar de quem quer ser vaso. Só isso. Não é status, não é honra, não é fama, não é nome. Quem quer ser vaso. Tem 4 segredos espirituais no vaso que Deus usa. E eu quero lhes discorrer sobre esses 4 segredos esta manhã. Porque já que nós temos a segunda-feira para pregar, eu acho que eu vou parar de pregar às 4 da tarde. Vocês dizem amém? Ah, vocês são de fé, não vou parar às 4 não. O primeiro segredo do vaso que Deus usa, eu quero lhes levar à segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia comigo, na segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. No capítulo 2, e o versículo de número 20 e 21. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Está implícito nestes 2 versículos o primeiro segredo do vaso que Deus usa. Olhe para mim aqui, por favor, para você entender a palavra. E eu quero observar convosco que o apóstolo Paulo diz que numa casa, numa grande casa, ele está dizendo que há vasos de todos os tipos. Há vaso de ouro, há vaso de prata, há vaso de madeira e há vaso de barro. Ele fala de 4 tipos de vasos diferentes aqui um dos outros. E agora ele qualifica estes 4 tipos de vasos. Para que eles podem servir? Uns para honra e outros servem para desonra. Não importa que seja de ouro, de prata, de madeira ou de, enfim, de qualquer outro material. O que importa é que tanto um como o outro, eles se servem exclusivamente a 2 princípios, a 2 propósitos. Uns servem para honra e outros servem para desonra. A ênfase aqui não está no material do vaso. A ênfase aqui não está no tipo do vaso, mas está na maneira pela qual, para que ele pode ser útil e como ele pode ser útil. Veja bem o versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, que coisas? Do que Paulo está descrevendo que é reprovável nas epístolas a Timóteo. E ele está reprovando aqui os gananciosos, os presunçosos, os soberbos, os blasfemos, os desobedientes, os ingratos, os profanos, os sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, amigos de prazeres mais do que amigos de Deus, e têm aparência de piedade, mas não vivem a piedade. Se introduzem pelas casas, destroem lares, andam em concupiscência, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, e são como Janes e Jambres. E diz Paulo que eles não irão avante, diz o apóstolo Paulo. E Paulo está dizendo aqui que se alguém se purificar destas coisas, então pode ser vaso de ouro, pode ser vaso de prata, pode ser vaso de ouro, mas se purificar destas coisas, não importa do que seja, o que importa é que ele, sendo puro, ele vai ser útil para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. O primeiro segredo do vaso que Deus usa está na sua utilidade. Diga comigo, por favor, o primeiro, mais forte, o primeiro segredo do vaso que Deus usa está na sua utilidade. Mais forte, utilidade. Mais forte, utilidade. E eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo esta manhã. Você é útil para a causa do Senhor? Na situação como você está sendo para honra ou para desonra? Olhe para mim aqui.
Se você pode responder, responda para você mesmo. Você, na situação em que está agora, você está sendo vaso honroso ou desonroso para a causa do Senhor? Responda para você mesmo. Porque o segredo do vaso que Deus usa está na sua utilidade. E nós somente somos úteis se nós servimos para honrar aquele que nos chamou para a sua seara. Dá para dizer glória a Deus? Se não pode dizer ai 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 também, não tem problema. Mas é a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração aqui esta manhã. Você está aqui esta manhã honrando ou desonrando o Espírito Santo? Você está aqui honrando ou desonrando o Evangelho? Você está aqui esta manhã honrando ou desonrando a palavra? Como é que você está aí sentado no seu banco? O Senhor Deus diz na sua palavra: aquele que me honrar, eu o honrarei. Se tu honrares o Senhor com a tua vida, nunca Deus vai te deixar só. Nunca Deus vai te deixar só. Porque como honra é um compromisso estabelecido entre duas partes. Quando você assina um contrato que você coloca a sua assinatura ali, isso quer dizer que você vai honrar o tratado. E se não honrar, vai ser cúmplice das penas da lei. Eu quero que você saiba que esta manhã nós assumimos um contrato com o Calvário. Está assinado pelo sangue de Jesus. Está assinado, agora você está comprometido. Você está honrando ou está desonrando o contrato que você fez esta manhã? Quer ser vaso ainda? Quem quer ser vaso ainda? Então esta manhã decida honrar o Senhor de toda a tua força, de todo o coração, amá-lo sobre tudo, com tudo que depende da tua vida. Honre ao Senhor. Agora tem uma maneira de honrar ao Senhor, está aqui neste versículo, e a Bíblia diz assim: de sorte que se alguém se purificar, se separar, se santificar, se apartar, aleluia. O que a Bíblia quer dizer exatamente aqui, amados, o que a Bíblia quer dizer exatamente aqui, sendo objetivo, específico e explícito, é que para sermos úteis como vaso na casa do Senhor, nós temos que estar com a nossa vida santa diante do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isto? Você pode dar glória a Deus por isto? Aleluia, 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 aleluia. Eu ainda creio que o segredo do poder da obra missionária está contido numa vida separada, numa vida santa, numa vida consagrada, numa vida purificada para ser vaso para Deus. Este é o Evangelho que ainda faz a diferença. Você pode dar glória a Deus por isto? Pode dar um sorriso com alegria. Você aceita esta verdade como verdade da parte de Deus? É o que todos os homens do passado tinham em comum com os homens desta época presente. Em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer circunstância, em qualquer momento, quem santificou a sua vida e honrou ao Senhor, Deus estabeleceu um compromisso com Ele. Vaso útil para Deus. Vaso útil para Deus. Arão e Miriam estavam na tenda, e o povo estava em conflito. E Arão e Miriam eram os irmãos mais velhos de Moisés. E Arão era o pregador, Moisés era o gago. Moisés era o antipovo. Moisés era aquele que não tinha carisma, ele era anticarisma. Até a mulher e os filhos de Moisés tinham dificuldade para conviver com ele. Quando passavam os filhos de Datã, Coré e Abirão pelo meio do povo, eles tinham porte de nobre, eles tinham postura de homens importantes. E quem olhava para eles dizia: esses aí são os líderes do povo. Quem não conhecesse, porque eles tinham esse porte. E daqui um pouco chegava Moisés, com a coluna meia curvada, com uma barba branca, queimado pelo deserto. E quando sentava ainda era gago. Era um problema, Moisés. E o Jetro chegou e olhou para Moisés sentado, gago. Imagina um gago atendendo o povo o dia todo, e o povo em pé, esperando o gago falar. E daqui um pouco o gago ia falar alguma coisa e não saía nada. E era aquele problema. Ele era gago, ele era antipovo, ele não tinha fluência no meio do povo como tinha Arão. E Arão e Miriam entenderam que Moisés não estava mais na direção de Deus, e começaram a murmurar. E Moisés não sabia de nada, começaram a murmurar. E diz a Bíblia que Miriam ficou leprosa dentro do santuário, e Moisés tomou conhecimento e teve que clamar por ela. Mas Deus disse assim para eles: escuta, quem é que é como Moisés, que é meu amigo, que anda comigo, que é separado para mim? Tem alguma coisa na terra que eu faça sem que Moisés saiba? Deus está querendo dizer para eles: Moisés é gago, Moisés é velho, Moisés é atravessado, Moisés é torto, mas ele consagrou a sua vida para mim, e eu tenho compromisso com Moisés, aconteça o que acontecer. Aleluia, 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 aleluia. O primeiro segredo do vaso que Deus usa é este: utilidade. E para ser útil tem que separar a vida. Coloque o braço por cima do seu irmão que está do lado aí, faz favor. Olhe para ele, por favor, e profetize sobre ele agora a palavra de Deus, e diga a ele: santidade ao Senhor. Diga: santidade ao Senhor.
Santidade ao Senhor, 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 santidade ao Senhor. O anjo de Deus quer purificar os teus lábios nesta manhã. Aleluia! A sarça de Deus quer purificar os teus pés esta manhã. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Isto ainda faz a diferença. Ainda faz a diferença. Deus estabelece um compromisso com você, por uma razão bíblica, simples, única e verdade. Ser santo é possuir a natureza do próprio Deus. Porque Deus impressiona-nos, é claro, pelo seu poder. Deus impressiona-nos por tudo que Ele é. Mas sobretudo, Deus impressiona-nos porque a Bíblia diz que Ele é santo. Santo, 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 santo é o Senhor, aleluia. É por isso que Ele impressiona-nos. O principal poder de Deus é o poder de ser santo, de ser separado. É por isso que Ele é único, inigualável, incomparável, inenarrável, aleluia. É por isso, Ele é santo, 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 Ele é santo. E a sua santidade está aqui esta manhã. A sua santidade está aqui esta manhã. Deus estabelece um compromisso com você quando você honrá-lo em separação e santidade, pela razão simples e única de que você vai estar com a mesma natureza que Ele tem. Começa a cumprir-se neste processo da nossa vida. Já então, o final glorioso já começa agora, que é o final da glorificação. A santificação ao Senhor é o início da nossa vida glorificada. E o apóstolo Paulo diz que aqueles que chamou, predestinou, e aos que predestinou, justificou, e aos que justificou, também glorificou, diz o apóstolo Paulo. E um versículo antes diz que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, para sermos igual a Ele, em essência, em natureza, em vivência, aleluia, em sensibilidade espiritual, santo do Senhor, separado para Deus. Então você vai ser útil para a causa do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar glória a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Dois seres de naturezas diferentes não se compreendem, não se comunicam, não se entendem, não existe afinidade entre eles. Se eu quisesse esta manhã me comunicar com um papagaio, será que eu entenderia a linguagem do papagaio? E ele entenderia a minha? É claro que não. Pela única e simples razão que nós temos somos dois seres diferentes. Eu tenho uma natureza, ele tem outra natureza. Assim é nosso relacionamento com Deus na questão da santidade. Se nós não tivermos a mesma natureza de Deus, nós não vamos sentir o que Ele sente, nós não vamos ouvir o que Ele ouve, nós não vamos entender o que Ele entende, nós não vamos ver o que Ele pode ver, aleluia. E não vamos ver o clamor das almas, não vamos ouvir o mundo indo para o inferno sem Deus, totalmente desatinado, porque nós não temos a natureza dele. E se não temos a natureza dele, não temos o coração dele, não sabemos o que Ele sente, não sabemos o que Deus está pensando agora. É impossível saber o que Deus está pensando agora se eu não tenho a mesma natureza dele. E se você não tenha, se nós não estamos na mesma frequência que Ele, na mesma onda espiritual, na mesma dimensão, e a dimensão de Deus é a dimensão da santidade. Você vai ouvir o coração de Deus quando você for santo, você vai ter a visão de Deus quando você for santo, você vai receber o sentimento de Deus quando você for santo. E se você é santo, você está sabendo o que Deus está fazendo aqui esta manhã e o que Ele quer falar com a tua vida, porque você está na mesma frequência dele. Aleluia. O primeiro segredo para sermos úteis e para descobrirmos os propósitos de Deus na vida dele, na nossa vida, é operarmos na mesma frequência dele. E a frequência de Deus é santidade. Diga comigo, santidade. Outra vez, santidade. Outra vez, santidade. Outra vez, santidade. E a frequência de Deus. Entre na frequência de Deus esta manhã. Entre na frequência de Deus. Descubra o que Deus tem para a sua vida. Mas para você descobrir, você tem que entrar na frequência dele. Você está podendo compreender a mensagem? Está podendo compreender a mensagem? Mas eu não posso. Eu não tenho condições. Eu sou como Paulo, sou fraco. E todos os dias as tentações se aproximam de mim, verdade. Mas eu quero te dizer esta manhã que o Espírito Santo te ajuda.
Você entende que o Espírito Santo te ajuda? Aleluia. Ele é o nosso guia, é o nosso consolador amado, é o nosso terapeuta, é o nosso companheiro, é o nosso diretor, é o nosso revelador, é o nosso consolador, é o nosso ajudador. Ele é o diretor de nossas vidas. O Espírito Santo te ajuda esta manhã. Ele quer te fazer andar na frequência de Deus. É tão tremendo isso que ele é o comunicador de Deus da nossa vida. Disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, que ele falaria não de si, mas do que tiver ouvido, e nos faria lembrar tudo o que foi falado, e nos revelaria todas as coisas. Sabe qual é a boa notícia desta manhã? O Espírito Santo está aqui, ele já chegou. Ele quer te ajudar a operar na frequência de Deus esta manhã. Pastor Humberto, por favor. Eu e o pastor Humberto somos amigos há muitos anos. E nesta manhã ele é o Espírito Santo. E eu sou um crente fraco. Sabe como é que o Espírito Santo quer andar comigo? Com você caminha, pastor Humberto? Caminha, assim. Quando ele caminha, você caminha. Quando ele para, você para. Quando ele sorri, você sorria. Quando ele fala, você fala. Quando ele chora, você chora. Quando ele se alegra, você se alegra. Quando ele se ajoelha, você também se ajoelha. Quando ele adora, você adora. Entre na frequência de Deus esta manhã. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, levante as suas mãos para os céus e comece a ser cheio agora. Comece a ser cheio agora. Feche os olhos e seja cheio agora. Assim diz o Senhor. Sim, diz Deus, o Senhor de tua vida. Entendendo a minha voz, entenderás o meu propósito. Descobrindo os meus segredos, entenderás os teus segredos. E o que eu tenho contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Entre na frequência de Deus, entre na frequência de Deus, entre na frequência de Deus esta manhã. Vamos adorar ao Senhor, levante as mãos para os céus e adore ao Senhor. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Porque o Espírito Santo quer fazer loucuras espirituais aqui esta manhã. O Espírito Santo quer fazer loucuras espirituais aqui esta manhã. O Espírito Santo quer falar com você. Receba o renovo da minha parte, diz o Senhor. Receba, 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 receba. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Sim, é firme o meu propósito e a minha vontade, diz o Senhor dos Exércitos. Receba, 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 receba. O Espírito Santo já chegou, o Espírito Santo já chegou, o Espírito Santo já chegou. Aleluia, 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 aleluia. Comece a operar na frequência de Deus agora. Comece a operar na frequência de Deus agora. Deixa o Espírito Santo agir, deixa. Deixa o Espírito Santo agir, deixa. Deixa. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Você quer ter um ministério longo? Separe a sua vida ao Senhor. Separe a sua vida ao Senhor. Feche os seus olhos, continue adorando a Deus. É a santidade de Deus que veio até nós. É a santidade de Deus que veio até nós. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, porque Deus é santo. Diga comigo mais uma vez: santo. Santo. Diga: santo. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aleluia. 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 Aquele amado irmão que está de camisa clara lá atrás, sentado do lado, me parece que é de sua senhora. Você mesmo que levantou, fique em pé, amado. O Espírito de Deus me ordena a te dizer que tem uma marca especial de distinção para ser revelada na tua vida a partir desta manhã. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quantos creem que é o Senhor que está aqui esta manhã? Aleluia. O segundo segredo do vaso que Deus usa, eu encontro em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. E nos diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, ele está relatando as lutas, a revelação e as glórias de seu ministério, e da experiência que ele teve para receber um evangelho revolucionário. E ele está dizendo aqui nesta porção que tudo que ele recebeu constitui-se num tesouro, um tesouro que Deus lhe deu, que ele revela na sua epístola aos Filipenses, que ele não trocaria por nada. Aliás, ele trocou tudo que ele tinha para receber este tesouro. Ele trocou a sua linhagem da tribo de Benjamim, trocou a sua formação secular lá na faculdade de Tarso. Ele não teve por grandiosa a sua formação rabínica aos pés de Gamaliel. Ele não teve por importante a sua família e tudo que ele possuía. Tudo isso ele rejeitou para abraçar este tesouro e viver em cima da revelação deste tesouro, viver por este objetivo, viver por aquilo que ele havia recebido de Deus, não da parte dos homens. Ele diz na Galácia, quando estava desfazendo o quinto evangelho, não da parte de homens. Ele diz: eu recebia, não consultei a carne, não consultei a sangue. Eu estive com as colunas da igreja, eu estive com Tiago, eu estive com Cefas, eu estive com João, mas não consultei a eles. Não, o evangelho que eu recebi direto por revelação do Senhor. E ele diz ainda nesta segunda epístola aos Coríntios, a maneira como ele recebeu: ele foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito lhe dizer. E ele teve uma visão de Deus e teve uma revelação sobrenatural de como este tesouro seria acionado. Quando ele estava reclamando da sua própria situação, o Senhor próprio lhe responder: Paulo, a minha graça te basta. Glória ao nome do Senhor. E no seu últimos versículos, a epístola aos irmãos da Galácia, ele disse: e agora aquietai-vos, silenciai-vos, porque eu trago as marcas de Cristo no meu próprio corpo. Aleluia. Ele tinha um tesouro sobrenatural, um tesouro grandioso, um tesouro de valor inigualável. E ele diz aqui: temos esse tesouro, é verdade, em um vaso de barro, mas nós temos esse tesouro. Aqui está o segundo segredo do vaso que Deus usa. E eu lhes digo que o segundo segredo do vaso que Deus usa está no seu conteúdo, está no tesouro que está no interior dele. Não está na sua estampa, não está no seu status, não está no que dizem dele, não está no que pensam dele. Quem olhava para Paulo, e diz a tradição que ele era calvo, com as pernas meia torta, e ele não era um bom pregador, porque ele pregou e o Eudes caiu da janela porque estava dormindo. Ele tinha uma pregação longa, e os gregos que tinham a ideia de um orador estilístico, de um orador de bela expressão vocal, de um orador que se postava muito bem, porque esta era a imaginação dos gregos. Diziam a Paulo aos Coríntios: olha, Paulo, a tua pregação é difícil de ouvir, porque tu não traz palavras bonitas, não tem palavras de convencimento, não tem a lógica da filosofia socrática, tu não traz os pensamentos de Platão. E Paulo diz assim: porque a minha pregação e a minha estada entre vós não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em manifestação de espírito e de poder, para que a excelência seja nele. Porque o segundo segredo do vaso que Deus usa está no seu tesouro, está no seu conteúdo. Glória a Deus, porque eu sinto a unção do Espírito Santo aqui esta manhã. O segredo de Deus da tua vida está no teu conteúdo, naquilo que só você sabe que Deus te deu. E o que Deus deu para ti não deu para mais ninguém. Teu é teu,
Deus só tem tesouros específicos. Deus não trabalha com fotocópia. Deus trabalha com originais. O tesouro que Deus te deu é teu. Conserve o que Deus te deu, conserva. Não esteja preocupado com isso, com aquilo, com aquele outro. Conserva o segredo, conserva o conteúdo. Sansão tinha um conteúdo e era só dele. E a manifestação de Deus na sua vida era por aquele motivo, não era por outro motivo. E qual era o motivo? Ele era nazireu de Deus. E ele não podia revelar aquele segredo para ninguém. Ele não podia dizer para ninguém qual era o tesouro. Mas um dia ele caiu numa laçada satânica e revelou o seu segredo, revelou o seu tesouro, e perdeu a unção de Deus na sua vida. Aleluia. Olhe para mim aqui. Qual é o segredo de Deus na tua vida? O Espírito de Deus me diz aqui agora. O Espírito de Deus me diz aqui agora que a luta de muitos aqui esta manhã é porque Satanás quer roubar o seu segredo, o seu tesouro. E o Espírito de Deus me diz aqui esta manhã que tem servos de Deus aqui à beira de um abismo, pensando que é um caminho aplainado para ele. Cuidado, os caminhos do homem são morte no seu final. É o caminho de Deus que é a vida. Olha a proposta que você está recebendo. Escute o convite que está lhe chamando. Discirna no seu coração. Cuidado, pode ter uma laçada de Satanás aí no final para roubar o teu tesouro, o teu segredo. Você quer conservar o segredo de Deus na sua vida aqui esta manhã? Conserve o conteúdo de Deus na tua vida. Conserve o conteúdo de Deus. Olha aqui para mim, por favor. Jó capítulo 29 diz assim: ah, que saudade eu tenho daquele tempo que eu tinha os meus meninos ao redor da minha mesa, e eu comia manteiga na minha mesa, lavava meus pés com leite, tinha mel, mas mais do que isso diz Jó, e o segredo do Todo-Poderoso estava comigo. E o segredo do Todo-Poderoso. Você não está com saudade de quando o segredo de Deus estava na sua vida operando poderosamente? Aleluia. Mas eu tenho uma boa notícia para ti esta manhã. Ainda que seja por um pouco de tempo, Deus quer fazer com que esse segredo volte para a tua vida esta manhã. Deus quer fazer com que esse segredo volte para a sua vida esta manhã. O Espírito de Deus me diz que tem servos e servas a ponto de perder o segredo de Deus na sua vida esta manhã. Eu já era para estar no final da mensagem, porque já faz 1h25 que eu estou pregando. Eu já era para estar orando, mas eu não posso sair da direção do Espírito Santo. Eu não posso sair da direção do Espírito Santo. O Espírito de Deus diz ao meu coração que tem vidas gemendo aqui esta manhã, quase perdendo o segredo de Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se o teu ministério era marcado por fogo, por batismo com o Espírito Santo, por que não é mais? Onde é que você perdeu o segredo? Aonde foi que você perdeu o segredo? Se o teu ministério era marcado por manifestações proféticas e predições de Deus, onde é que foi que você perdeu o segredo? Se o teu ministério era marcado por salvação de almas, libertação, onde é que você perdeu o segredo de Deus? Onde é que você perdeu? Não vá ao campo missionário sem o segredo de Deus. Você vai passar vergonha. Satanás vai deturpar o evangelho porque você vai sem o segredo de Deus. O que eu vou contar não aconteceu comigo, aconteceu com outro servo de Deus. Um homem de Deus no estado do Rio de Janeiro um dia recebeu uma voz do Senhor e disse: vai a tal cidade, vou te mandar a tal cidade para realizar uma grande obra. Um homem maduro, que sabia do segredo de Deus, continuou orando mais um pouco de tempo. E daqui a pouco o Espírito Santo confirmou: agora está na hora. Ele preparou-se e foi para aquela cidade. E chegou numa praça pública, abriu a Bíblia e começou a dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. E aquele homem andava na praça com a Bíblia aberta para a direita e à esquerda, e ele dizia: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Cantava alguns hinos da harpa, e daqui a um pouco ele de novo com a Bíblia aberta e dizia: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Daqui a um pouco, enquanto ele pregava, um grupo de pessoas começou a aglomerar-se perto dele, e um minuto mais, um automóvel parou ali na praça. Esse é um homem, é uma pessoa, é bem apresentado, era um homem rico daquela cidade, olhou, ouviu aquela mensagem e voltou para o carro e entrou. E ele continuou pregando: Jesus salva, Jesus cura
cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Daqui um pouco mais, aquele automóvel voltou e aquele homem desceu de novo. O pregador disse: pregadora, é verdade que Jesus salva, Jesus cura e batiza com o Espírito Santo? Você está dizendo a verdade? O pregador disse: é verdade. Pregadora, você não está mentindo. Este povo aqui não suporta a mentira. É verdade, eu estou dizendo que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. O homem voltou ao carro e veio com uma criança deformada nos seus braços. E ele disse assim: esse aqui é o meu filho, ele está deformado, ele é completamente inútil para mim e para a sociedade. Se esse Jesus que você prega faz tudo isso, vai ter que fazer agora, ou você vai morrer em praça pública. Você confirma que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo? E aquele homem disse: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia. E ele olhou firme para aquele homem e disse: eu vou orar pelo seu filho, e você vai assumir o compromisso de ficar dando glória a Deus com os olhos fechados enquanto eu orar. Jesus vai curar o seu filho, mas se você ficar com os olhos fechados e der glória a Deus. E ele fez isso, está bem, mas o meu filho vai ser curado. E ele disse: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. E aquele homem tomou aquela criança, um homem simples, e começou a orar e orou e disse: Deus, tu me enviaste aqui e tu disseste que tinha uma grande obra. E um fazendeiro: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o homem continuou orando: confirma a tua palavra. A primeira coisa que aconteceu foi que ele foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar línguas. E a outra coisa que aconteceu é que seu filho foi radicalmente curado e uma grande obra começou naquela cidade. O segredo de Deus na vida. Você quer o segredo de Deus na sua vida? Quer o segredo de Deus na sua vida? Quantos não querem perder o segredo de Deus? Quem não quer perder o segredo de Deus? Tem alguém perto de você que está quase perdendo? Por alguns minutos, coloque o seu braço sobre ele e ore por ele agora. Tem gente aqui no altar que está prestes a perder o segredo de Deus. Não, coloque o braço por cima dele, faça isso. É de lá para cá e daqui para lá, um pelo outro. E o segredo de Deus vai voltar. 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 Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba o segredo de Deus outra vez. Receba o tesouro que Deus tem para a sua vida. Receba, receba, receba em nome de Jesus. Você que não profetizava mais, volte a profetizar agora em nome de Jesus. A unção perdida na sua vida retorna agora. Retorna agora, retorna agora, retorna agora, retorna agora. Manda abaixo de begalaste, manda cabagaias. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. É isto mesmo, é isto mesmo, é isto mesmo, é isto mesmo. Volte a cantar hinos espirituais, volte. Volte a cantar hinos espirituais, volte. Volte a ser parecido com os anjos, volte. Volte a ser parecido com os anjos. Volte a andar com os anjos outra vez, volte. Aleluia, aleluia. Aleluia. Lubudore que assau e gedebre fula gedere que essa. Show lebenture biaçai que descerege, lebenture fai que derege suregebia. Porquanto vos digo que eu, Senhor, faço presente e passeio no meio da minha igreja. Lebenture fasti, carepundere fessionere. Vede esta nuvem negra que eu, Senhor, desci por esta manhã e derramo a minha graça sobre o meu povo. Lebenture biaçaria debre fastinácio. Quantos que chegaram de qualquer maneira neste lugar e eu, Senhor, estou enviando a minha santidade e passeio no meio do meu povo. Na brandura gebia, na braséria, nebre fastinácio negios. Quantos vasos que estavam emborcados e eu, Senhor, desemborquei e meu azeite está se derramando e eu, Senhor, estou enchendo os vasos. Lebendure guiadão, xondoblombo fessere bendaui, lebendara guiosure guiabiaçaria debre fastinácio. Quantos que nesta manhã, lebendure fastinabranture bessinebre fácil, eu, Senhor, marquei encontro para falar contigo, e marquei encontro contigo e coloquei a minha mesa, e vejo alimentação sobre ela, e estou vos alimentando, lebendure biaçaria debre fácil.
Quantos levantai, vieram ferido, machucado, angustiado, mas eu, Senhor, nesta manhã estou curando a ferida e vendo o remédio, que eu derramo aqui agora, recebei como prova disso, a da sureguebia, mas assim do Senhor Jeová. O Espírito Santo disse que vai curar feridas agora. Fique com as mãos levantadas para o céu. Aleluia. Porque há um vaso grandioso de azeite sendo derramado sobre este auditório agora. Há um vaso de azeite sendo derramado agora. As feridas, as amarguras, as mágoas, as tristezas, as decepções. O Espírito de Deus cura agora. O Espírito de Deus restaura agora. O Espírito de Deus agora. Receba o óleo que amacia, que sara, que perfuma. Receba o óleo, receba o óleo. Receba o óleo, receba o óleo. Eu, Senhor, sei quantas vezes tu tem andado no teu limite. E sei bem, o Senhor que te conhece, quantas vezes armadilhas apresentam-se para roubar o segredo que te dei. Sim, sou o Senhor que me apresento a ti no vale, no lagar quando tu estás lá, no deserto quando tu estás, e na caverna quando tu te escondes, eu também estou lá. Estou prestes a cumprir coisas que tu necessitas que eu cumpra. Estou prestes a fazer com que os caminhos que ainda não estão aplainados sejam, e as montanhas que são grandes transformem-se em planícies. Todavia, esforça-te mais um pouco, sofre mais um pouco, paga o preço mais um pouco, porque tudo depende do meu segredo da tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Olhe para mim aqui mais um pouquinho. Eu lhes prometo que daqui um pouquinho mais vou terminar a mensagem. Quem está recebendo tudo de Deus aqui esta manhã? Me esforçarei o máximo que posso para ser breve nesse terceiro ponto da mensagem. O terceiro segredo do vaso que Deus usa, depois do primeiro, que é a sua utilidade, ser santo. O segundo, que é o seu conteúdo, é ter um tesouro, conservar o tesouro. O terceiro é, e está em seu material. Eu lhes levo a leitura bíblica do livro do profeta Isaías, no capítulo 45, o versículo 9. Diz assim: ai daquele que contende com seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Diz o barro ao que o forma, que fazes? Diz a tua obra, ele não tem mãos? Especificamente, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui neste versículo é que o material preferencial de Deus e o material que Deus trabalha é o barro. É claro que Deus pode, e como é bom quando Ele usa vasos de ouro, vasos de bronze, vasos de prata, vasos de madeira. Mas por incrível que pareça, o material preferencial de Deus é o barro. Por que Deus não prefere trabalhar com ouro? Por que Deus não prefere trabalhar com a prata? Por que Deus não prefere trabalhar com a madeira? Por que Deus não prefere trabalhar com bronze? Por que Deus prefere trabalhar com barro? Por quê? Se o ouro tem mais brilho, se a prata é mais maleável, se o bronze é mais útil, se a madeira tem melhor beleza, por que Deus prefere trabalhar com barro? Por que o material preferencial de Deus é o barro? Em primeiro lugar, porque o barro é moldável, é flexível. E Deus, no seu grandioso amor, no projeto que Ele tem com a minha vida e com a sua vida, e no seu amor imensurável, no seu amor inexplicável, Deus prefere não nos fazer sofrer, ou pelo menos fazer-nos sofrer o mínimo possível. E Deus trabalhar com barro é menos sofrimento para quem é barro, porque trabalhar com ouro é sofrível. O ouro exige um processo tremendo de pirólise, um processo metalúrgico violento. A prata tem que ser purificada continuamente, e isso é difícil. O bronze necessita de um processo de igual teor para adquirir a textura necessária. Deus prefere trabalhar com barro, porque assim
coisinha, Ele nos faz sofrer menos para nos moldar, Ele nos faz sofrer menos para nos formar, Ele nos faz sofrer menos para estabelecer a sua vontade, porque o barro é malhável, porque o barro é moldável. Se por uma casualidade, eu e você, que estamos aqui esta manhã, como vasos de barro na mão do Senhor, estivermos rachados, estivermos defeituosos, Ele pode reaproveitar, porque Deus é campeão de reaproveitar. No plano de Deus não tenha descarte, no plano de Deus não tem segunda classe, no plano de Deus não tem a lata do lixo, no plano de Deus o departamento de qualidade não dá negativo nunca e diz que não pode mais usar. No plano de Deus, se você está trincado, se você está quebrado, Ele te quebra esta manhã e te faz de novo esta manhã e te faz um vaso melhor e mais poderoso para a sua honra e para a sua glória. Você pode dar glória a Deus por isso. Aleluia. É por isso que Deus prefere trabalhar com barro. Em segundo lugar, Deus prefere trabalhar com barro porque desta maneira, Ele pode trabalhar com todos. O barro é um material comum. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2 que Deus usa as coisas que não são. Deus usa as coisas vis. Deus usa as coisas pequenas para confundir as coisas grandes e as coisas importantes. Se Deus preferisse trabalhar com ouro, trabalhar com a prata, trabalhar com pedras preciosas, eu não estaria no plano de Deus. Se Deus quisesse trabalhar com bronze, quem sabe você não estaria no plano de Deus. Você estaria perdendo tempo aqui esta manhã. Porque raros são os ouros, raras são as pratas, mas barro é comum. Deus prefere trabalhar com barro porque Ele quer incluir eu e você no seu plano. Você pode dar glória a Deus por isso. Descobrir que Deus tem um plano na tua vida esta manhã. Se coloque em pé, por favor. Vamos dar as mãos uns aos outros. Vamos dar as mãos uns aos outros. Levante as suas mãos aos céus comigo. Diga comigo, por favor: Senhor meu Deus, eu te dou graças porque eu sou barro. E por isto eu creio que Tu tens um plano na minha vida. Nesse momento de adoração eu queria que você abraçasse o seu irmão que está aí do lado. Abrace ele bem forte. Abrace ele bem forte. Abrace ele bem forte. Fique abraçado nele bem forte. E vamos dar glória a Deus porque nós somos barros. Se Deus não trabalhasse com o barro, aonde estaríamos nós? Onde estaríamos nós se Deus não trabalhasse com o barro? Mas dê glória a Deus porque Ele escolhe trabalhar com barro. Ele escolhe o que é inútil para os homens. Eu quero